Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Souza, eu sou residente no programa Residência Pedagógica do Projeto Química na Escola Professor Luiz Felipe, e nessa videoaula a gente vai falar sobre isomeria plana, de função e de cadeia. O objetivo da aula é que vocês saibam as diferenças entre as isomerias e como identificar cada uma delas, tá? Então, afinal, o que são esses isômeros planos, né? Os isômeros planos, no caso, são substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas, no caso, eles apresentam diferenças entre as formas estruturais ou como eles se apresentam. Dependendo do grupo, dependendo das cadeias carbônicas, que no caso aqui a gente fala hoje sobre os grupos orgânicos e as cadeias carbônicas, tá? E como elas se apresentam. E também a diferença entre duplas ou triplas, se tem ramificação no meio ou não. Ou seja, são fórmulas que tem o mesmo número de elementos, ou seja, de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, nitrogênio, tem sempre os mesmos números, mas são estruturas diferentes, são substâncias diferentes, tá? Pra gente poder começar a falar sobre a isomeria de função, é bom a gente relembrar o que são as funções orgânicas e como elas se apresentam, para a gente poder saber diferenciar cada uma delas e saber qual delas elas acabam se tornando, né? Tipo, eu tenho um álcool e depois ele vira um aldeído, ou eu tenho um éster que pode muito bem ter o mesmo número do éster. Então, depende do grupo funcional em que ele se apresenta, tá? Por exemplo, o álcool, ele é um carbono ou uma cadeia carbônica que está ligado a uma hidroxila, ou seja, um OH. Tem o fenol, que seria ela apresenta uma forma aromática, né, que é o fato de ter todos esse círculo, né, que na verdade não é círculo, mas vamos entender assim, ligado a uma hidroxila. Aí temos o éter, que é o radical, que seria vários carbonos ligados a um oxigênio, e esse oxigênio também está ligado a outro radical, que também pode ser um carbono, uma cadeia carbônica, tá? O ácido carboxílico, que é justamente o carbono que tem ligação com um radical, que está ligado a uma dupla em um oxigênio e também está ligado a uma hidroxila. Temos o aldeído, que é o radical com carbono ligado a um hidrogênio com uma dupla no oxigênio. Vocês podem ver semelhança entre o ácido carboxílico e o aldeído, só que aqui no ácido carboxílico o hidrogênio vem acompanhado com oxigênio e no aldeído ele está sozinho. Aí temos a acetona, que é o carbono ligado a uma dupla no oxigênio com 2 radicais em cada lado dele, porque, como vocês sabem, o carbono faz 4 ligações. O éster, que é uma ligação dupla também a um oxigênio, porém a outra ligação dele, diferente da acetona, vai ser o oxigênio, outro oxigênio. E esse oxigênio vai estar ligado a um radical e o carbono também a outro radical. O anídrido, que é uma série de oxigênios, né, como vocês estão vendo,
é o radical com carbono ligado a uma dupla do oxigênio, ligado a outro oxigênio, ou seja, a estrutura é bem parecida com a do éster, tá? Até aqui. É bem parecida com a do éster. E aqui é onde vem a diferença. O carbono, que seria o radical, ele, no caso, está ligado a outro oxigênio e depois ao radical. Aí temos a amina, que é o nitrogênio ligado a 3 radicais, que ó, possivelmente sejam carbonos, e a amida, que é um carbono ligado a um nitrogênio. Normalmente o carbono tem uma dupla no O, ligado a um radical, e nitrogênio com 2 radicais. Então, temos um exemplo dessa isomeria de função, que seria a propanona e o propanal. A propanona, ela é uma cetona, como a gente acabou de ver, que a cetona, vou mostrar para você, carbono ligado a 2 radicais e uma dupla no oxigênio. E o propanal, que é um aldeído, lembra que eu falei que vocês poderiam confundir o aldeído com ácido carboxílico? Porque no ácido carboxílico vem um oxigênio junto com esse hidrogênio. E no aldeído não vem. É apenas uma dupla no oxigênio e uma ligação com o hidrogênio e o radical aqui. Então, como vocês podem ver, se formos contar, são 3 carbonos em cada uma, são 6 hidrogênios e um oxigênio, ou seja, C3H6O. Os dois têm o mesmo número de elementos, a mesma fórmula, mas, porém, eles se diferenciam na forma que se apresentam, que seria, nesse caso, na função. Uma tem função cetona e a outra tem função aldeído. Outros exemplos que eu posso trazer para vocês sobre a isomeria de função também é o etanol e o metoximetano. O etanol, como vocês sabem, ele é um álcool, e a função dele é a do álcool, é aquela primeira função, que é o carbono ligado à hidroxila com o radical. E no caso do metoximetano, ele é um éter, que é um oxigênio ligado a 2 radicais. E também temos o ácido propanoico com o etanoato de metila. Vocês lembram do ácido propanoico que eu falei? Do que vocês poderiam confundir? Então, o ácido propanoico, ele é um ácido carboxílico. Lembra que o outro era da função aldeído? Justamente por não ter esse oxigênio. Então, o ácido carboxílico, ele vem uma dupla O com uma ligação no oxigênio e o oxigênio ligado ao hidrogênio. E aqui o radical. Então, nesse caso, seria a função do ácido carboxílico. E o etanoato de metila, ele é um éster. É uma dupla no oxigênio, uma simples no outro oxigênio, que é ligado a um radical. Tanto o carbono quanto o oxigênio, eles são ligados a radicais, no caso do éster. Então, nesse caso, seria essas duas funções. Uma aqui em cima o álcool e o éter, e aqui embaixo o ácido carboxílico e o éster. Então, é para vocês entenderem que, se fizermos a contagem da mesma forma que a gente fez no outro exemplo, como aqui são 2 carbonos, igual a do éter, são 6 hidrogênios e um oxigênio. E no caso seria C2H6O.
E os dois com a mesma fórmula, porém substâncias diferentes. Aqui, vamos fazer a contagem. São 3 carbonos, 1, 2, 3. São 3, 5, 6 hidrogênios, 1, 3 e 6. Oxigênios, hidrogênios também. E aqui são 2 oxigênios cada um. No caso, seria C3H6O2. Então, vocês podem ver que é a mesma fórmula, porém, substâncias diferentes. E onde elas se diferenciam? Nesse caso, elas se diferenciam na função orgânica. Cada um apresenta uma função orgânica diferente. Agora, vamos para os tipos de cadeia. Falando já sobre isomeria de cadeia. Antes de entrarmos em isomeria, a gente tem que falar sobre o que são cadeias carbônicas e lembrar para vocês como elas se apresentam. Essas cadeias carbônicas normalmente tem 4 critérios principais, né? Se ela é uma cadeia fechada ou aberta, as disposições dos átomos, os tipos de ligação, no caso simples, dupla ou tripla, e a natureza dos átomos, ou seja, tem nitrogênio, tem oxigênio, ou só tem carbono e hidrogênio. São essas mais ou menos as diferenças. Aqui eu trouxe para que vocês deem uma olhada nas diferenças e como elas se apresentam em cada cadeia, para que vocês entendam mais do que a gente está começando a falar. Nesse caso, aqui, no primeiro caso, temos 4 carbonos ligados apenas a hidrogênios. É uma cadeia aberta. Qual a diferença de uma cadeia aberta? Sempre vai ser cadeia aberta, cadeia fechada ou cadeia mista. Por quê? No caso, essa é uma cadeia aberta, essa é uma cadeia fechada e essa é uma cadeia mista. Porque ela é tanto aberta quanto fechada. Ela tem os dois, certo? Ela é normal, ou seja, ela não é aromática e nem acíclica, que é, no caso, essa cadeia aqui, que ela é fechada, mas ela não é aromática, certo? Então, ela é normal e ela é saturada. Como assim saturada? Saturada, ela só tem ligações simples entre os carbonos. Mas se tivesse uma dupla aqui no oxigênio, ela continuaria saturada. Por quê? Só entre os carbonos que ela vai determinar se ela é insaturada ou ela é saturada, certo? E ela é homogênea, justamente por apresentar apenas carbonos e hidrogênios. Aqui, nessa embaixo, é uma cadeia aberta, igual a de cima, normal também, insaturada. Por que insaturada? Então, tem uma dupla entre os carbonos, como vocês podem ver. E ela ainda é homogênea porque só tem carbono e hidrogênio. Nessa cadeia, ela é uma cadeia fechada, ou seja, ela tá toda fechadinha, mas ela não é aromática. Aromática é quando ela tem apenas traços. Não precisa colocar os carbonos nem os hidrogênios, tá? Aí, ela é não aromática, justamente por não ser de traços. Ela é saturada, porque tem apenas ligações simples. E ela é homogênea, porque só tem carbono e hidrogênio. Próxima. É uma cadeia fechada também não aromática. Ela é insaturada, porque apresenta uma ligação dupla. E é homogênea, porque apresenta apenas carbonos e hidrogênios. Nessa seguinte, ela é uma cadeia aberta, com uma ramificação. Ela é saturada, porque ela só apresenta ligações simples. E homogênea, porque só tem carbonos e hidrogênios.
Na de baixo, mista, como eu já expliquei para vocês, ela é aberta e ao mesmo tempo tem uma cadeia fechada dentro dela. Então, ela é mista. Ela é aromática, porque tem o anel aromático aqui. Ela é ramificada por causa dessas ramificações laterais. Ela é insaturada por causa do anel aromático, porque aqui apresentam ligações, aqui são sinais de ligações duplas. E ela é homogênea também, mesmo que aqui a gente possa não ver, só são carbonos e hidrogênios. Então, ela toda é constituída com carbonos e hidrogênios. Aqui embaixo, mista também, aromática também, insaturada, pois tem aqui ligações duplas, e ela é heterogênea por causa dos oxigênios e nitrogênios que ela apresenta. Aqui é uma outra bem simples, né, gente? É uma cadeia aberta, normal, saturada, e saturada porque não tem ligações duplas entre os carbonos, e heterogênea porque apresenta um oxigênio aqui no meio da cadeia, tá? Então, gente, essa foi uma recapitulaçãozinha para vocês entenderem e associarem os tipos de cadeia que pode ser apresentado para vocês, tá? A isomeria de cadeia é justamente esse fato de ter a isomeria é sempre ter a mesma fórmula, ou seja, sempre apresentar os mesmos números de carbono e hidrogênio, certo? E também dos outros elementos. Na de cadeia, ela vai se diferenciar na cadeia onde ela se apresenta. Uma vai ser a cadeia aberta, outra vai ser a cadeia fechada, uma pode ser ramificada, a outra não. Então, isso vai ser mais ou menos as diferenças entre cada uma. Aqui no N-butano, vocês podem ver que são 4 carbonos, igual ao isobutano, e são 3, 5, 10 hidrogênios. Aqui temos 5, 10 hidrogênios também. Então, seria C4H10. As duas, porém, aqui temos uma cadeia aberta, não ramificada, e aqui temos uma cadeia aberta, ramificada, certo? Outros exemplos que temos sobre a isomeria de cadeia, no caso, é um propeno, que apresenta uma ligação dupla no meio dos 2 carbonos, e aqui não apresenta ligação dupla entre os carbonos e é uma cadeia fechada. E o isopropeno é uma cadeia aberta e o ciclopropano é uma cadeia fechada. Então, eles têm essas duas diferenças. Uma tem uma ligação dupla e é aberta, e a outra tem ligação simples e é fechada. Porém, apresentam 3 carbonos e são 6 hidrogênios. Então, seria C3H6 a fórmula delas, porém, são diferentes de cadeia. No caso do 2-hexino, vocês já sabem pelo nome, tem uma ligação tripla entre os carbonos. E o ciclohexeno tem uma ligação dupla e é uma cadeia fechada, aromática, no caso. Então, aqui é uma cadeia aberta, apenas carbonos e hidrogênios, os dois. Tem uma ligação tripla, e aqui é uma aromática com uma ligação dupla, certo? Então, pessoal, por essa videoaula é só. Eu espero que vocês tenham entendido as duas formas de isomeria, a de função e a de cadeia. E muito obrigado pela atenção de vocês.